Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 15 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você conhece alguém que consegue assim medir a sua fé? Alguém dizer assim, por exemplo, hoje eu tô crendo muito, tô cheio de fé. Como é que você lida com a questão da fé? A fé, ela cresce, ela desaparece. Tem gente que você conhece e diz assim, puxa vida, fulano era uma pessoa de tanta fé, hoje tá ali incrédulo. O que acontece com uma pessoa que num tempo da sua vida ele está cheio de fé e no outro tempo da sua vida está absolutamente vazio? O que leva a isso? A pessoa não teve fé, na verdade ela nunca teve fé, ela aparentava ter fé. E há questões que envolvem, por exemplo, a ida à igreja. Quanta gente deixa de ir à igreja porque não quer ir. Hoje eu não tô afim. Ou mesmo, não, hoje eu vou num churrasco. Na verdade, não, hoje eu vou sair com a família. Não, hoje eu vou à praia. E decide absolutamente deixar em segundo plano a igreja. E aí entra um detalhe fundamental e basilar para nossa reflexão hoje aqui também, que é a guarda do dia do Senhor. Até que ponto estamos deixando este princípio bíblico para segundo, terceiro, quarto plano dentro da nossa agenda, da nossa vida? E aí, o ouvinte nos conta, passei a andar com Jesus há pouco tempo e tenho notado que minha fé não é tão forte assim. Não é sempre que tenho vontade de ir à igreja, sem contar os convites que aparecem para fazer outras coisas. Tenho a sensação de que por mais que eu ore, não tenho meus pedidos atendidos. Existe medida para a fé? A fé é um dom? Fé e intimidade com Deus são coisas complementares? O que fazer para ter uma fé que todos afirmam ser capaz de mover a mão de Deus? E aí a pergunta que se amplia aqui é: a fé é capaz de mover a mão de Deus? O que você acha, hein? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo. Eu começo ouvindo a sua opinião. JR, bom dia debatedores, você ouvinte, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Vamos lá, muitas vezes nós achamos que nós é que temos ampla participação no plano da salvação de Cristo na nossa vida. Na verdade, a palavra de Deus diz que é Ele quem nos escolhe, no sentido de manifestar, quebrantando o nosso coração através da pessoa do seu Espírito Santo. O texto, o e-mail que nós recebemos, que eu separei, ele diz o seguinte: tem notado que minha fé não é tão forte assim, e ele passou a andar com Jesus agora. Na verdade, Efésios 2:8, ele explica um pouco, esse texto é muito vasto e a gente precisa comentar muitas coisas aqui, mas diz que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus mediante a fé. Então, tanto a salvação quanto a fé é a manifestação da glória de Deus. Claro que nós decidimos, claro que nós fazemos essa participação, mas algumas coisas, eu preciso iniciar esse debate, já a gente vai tocar de fato na fé, mas para que esse ouvinte possa entender uma coisa: quem começou a obra na vida dele foi Deus, foi o Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria. Quem convenceu ele do pecado,
da justiça e do juízo, lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 8, se eu não me engano. Então, muitas vezes, nós atribuímos a toda a nossa força, e olha que nós teremos que ter força na nossa trajetória para continuar firme, a gente vai falar disso também, mas essa primeira obra, ela é uma obra do Espírito e não uma obra carnal. Então, eu já quero começar declarando isso aqui, porque o problema não é a fé dele, o problema não é que ele começou a andar com Jesus e está meio fraco, porque Jesus começou uma grande obra na vida dele e vai completar essa obra. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui, o bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Bispo, a sua opinião sobre esse ponto. O texto referido pelo pastor Luciano Regis faz uma menção a questão de sermos alcançados, né? Nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça, não é dom de nenhum homem, não é fruto da nossa obra, é dom de Deus, é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Essa perspectiva que ele trouxe, que era a sua opinião e também sua reflexão sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, Marcela Bastos, bom dia, amados ouvintes e amados debatedores. Bom, é um assunto polêmico, mas nós vamos com certeza conseguir ajudar essa determinada irmã ou irmão, não sei quem é, né, que está passando por um momento como esse. É verdade que Deus nos escolhe? Sim, Jesus falou sobre isso, ele nos escolheu, uma ouvinte, né, uma irmã, a missionária está me ajudando aqui. Ele nos escolheu, mas falar sobre fé é um pouco mais complexo do que isso, né, JR? A gente não quer nem tentar entrar em alguns pontos polêmicos, mas falar sobre fé é um pouco mais complexo do que simplesmente a escolha. A fé para salvação é uma, a fé para milagres é outra, e a gente com certeza durante o debate a gente vai conseguir ajudar essa irmã. Missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, concorda ou discorda, missionária? Eu acho que realmente é muito vasto esse tema, nós vamos ao longo do debate esmiuçar, mas a princípio o que eu quero dizer para essa irmã é que ela própria coloca que a fé dela não é tão forte assim, mas ela não diz que não tem fé. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que Deus existe. Então ela já tem fé porque ela crê que Deus existe. Ela tem uma fé que talvez ela não ache uma fé suficiente, mas uma fé pequena tem grande poder dentro da palavra de Deus. Então que ela comece a se tranquilizar, porque aquele que começou a boa obra na vida dela irá aperfeiçoar, e com o tempo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ela já ouviu e está sendo acrescentada a fé em sua vida, assim que eu creio, JR. Muito obrigado também a presença do pastor Eduardo Merentio aqui conosco. Pastor, é Merentio ou Merentio? Merentio, nem uma coisa nem outra. Muito obrigado aqui, pastor. Da Igreja do Evangelho Quadrangular na Posse, em Nova Iguaçu. Ouvimos aqui, pastor, a respeito da fé, né? É o nosso ponto-chave aqui. A nossa ouvinte diz: passei a andar com Jesus há pouco tempo e tenho notado que minha fé não é tão forte assim. O lado positivo, já apontado, é que pelo menos ela tem um tintim de fé aí, não é? Agora, minha fé não é tão forte assim. É até aí onde nós estamos. Quero ver a sua palavra sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Bom, ela está num processo inicial e ela está muito bem até agora. Porque é muito natural que ela não tenha uma forte tão grande assim no início da caminhada. Seria estranho imaginar que ela estivesse com uma caminhada longa e a fé não tivesse sido acrescida em momento nenhum. Mas a linha que eu pretendo olhar nessa manhã é justamente essa. É um processo, é uma caminhada. Essa pessoa deve descansar o seu coração, porque todos nós, quando iniciamos a nossa caminhada, tínhamos uma fé coerente para aquele tempo. E agora teremos, então, um acréscimo conforme as nossas vitórias, as nossas batalhas. Muito bem. A nossa ouvinte fala sobre a fé e eu ponderei inicialmente aqui sobre a questão de pessoas que oscilam muito quanto à fé. Tem gente que é uma verdadeira montanha-russa. Você pega a pessoa num dia, a pessoa está, olha, lá no topo do topo. Pega no outro dia, a pessoa está totalmente incrédula. O que acontece? É imaturidade? É desconhecimento de Deus? É desequilíbrio espiritual? Como é que vocês encaram isso, companheiros? Eu creio também, JR, que nessa questão vem o novo nascimento. Porque não é somente a fé,
Nós temos que nascer de novo. Quando você nasce de novo, você começa a cumprir toda a palavra de Deus. Aí vem várias situações. Colossenses vai dizer que se você já ressuscitou com Cristo, você vai pensar nas coisas que são de cima, você vai buscar as coisas que são de cima. Então envolve aí também, no meu ponto de vista, a questão do novo nascimento. Você precisa ser uma nova criatura. Se você de fato não se converteu de todo o seu coração, você vai oscilar entre o sim e o não. E você pode até se afastar, mas se você nasceu de novo, aí é uma grande diferença, não é somente a fé. Eu vejo que uma coisa que tem sumido muito, e as pessoas parecem que, conforme a caminhada vai se dando e as pessoas vão achando que estão amadurecendo, esquecem-se que todo mundo precisa de um companheiro para caminhar do lado. O apóstolo Paulo chama Timóteo de filho na fé. Ele era o pai da fé de Timóteo. E no início da caminhada, principalmente essa irmã que está começando a caminhar, ela precisa de alguém do lado dela para ajudar ela nas orações, para ajudar ela a ir na igreja, às vezes até buscando em casa. Quantos de nós... O apóstolo Paulo chega ao ponto, JR, de dizer que nós temos que arrebatar alguns do fogo. Sabe o que é isso? É pular junto lá, filho. Exatamente. Entrar no negócio e falar assim, vem comigo, vamos pra igreja, vamos sair de casa. Deus não te fez para estar nesse negócio, você precisa estar lá e vamos buscar junto, porque a Bíblia diz que as brasas, quando se ajuntam, o fogo se acende. Então uma brasa longe da outra, como é que vai ter fogo? Então nós precisamos começar a caminhar um pouco mais nisso. A questão do discipulado, a questão da doação de alguém que já está forte na fé, por alguém que está começando, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos na fé. Se existe o forte na fé, existe o fraco na fé. E esse forte na fé tem que ajudar. E dentro da igreja é isso aí que tem que acontecer. Da parte dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros, seja lá de quem for, do obreiro da igreja, do irmão que não tem nem ordenação nenhuma, mas que tem fé o suficiente já para caminhar, dar o braço pro outro e falar assim, é melhor serem dois do que um. Na verdade, JR, assim, muitas vezes se erra em pensar que a gente sempre está bem. No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar essa ideia de fé, de que sempre está tudo bem, nem sempre está tudo bem. Às vezes a gente precisa entender que a nossa vida vai crescendo, cada dia de fé em fé, é o que ele está dizendo, cada dia a gente aumenta, a gente cresce, a gente conquista, mas isso não significa que não vai haver problemas, que não vai haver resistência, que não vão haver lutas, sabe? Falando diretamente para essa irmã, acerca desse meio que a gente começou a tratar aqui, pelo fato simples de ela ser nova convertida, o que é maravilhoso, porque ela conheceu um caminho poderoso, ela conheceu a graça de Cristo, ela conheceu o poder da pessoa de Jesus Cristo. Então aquele que começa a boa obra é fiel para completar. Ela entrou no caminho que ela não vai mais sair. Parece que vai dar tudo errado, mas não vai dar, porque essas lutas que ela está enfrentando, as vontades de não ir para a igreja e todas as coisas externas estão contribuindo para o aprimoramento da fé dela, para uma fé que outrora era bruta e que agora vai se transformar num diamante lapidado, se é que a gente assim pode colocar. Então, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, o justo, como o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 1, verso 17, ele vive pela fé, mas a cada dia ele vai descobrindo o agir de Deus, a cada dia ele vai descobrindo o mover de Deus, a justiça de Deus vai se manifestando na sua caminhada. Portanto, minha querida, eu sei que muitas vezes existem lutas, existem dificuldades, você que nos ouve, mas é isso mesmo, o justo vive pela fé. Você vai crendo que o amanhã vai ser melhor, você vai crendo que depois de amanhã vai ser melhor, e assim sucessivamente. Uma coisa que nós precisamos observar é que entre o tempo em que o apóstolo Paulo caiu do cavalo e ele saiu, depois, quando ele pôde finalmente sair para a primeira missão, passou mais de uma década. Verdade. E quem discipulou o apóstolo Paulo? Quem foi esse gênio que disse, olha, Paulo, esse caminho que você caminhava não é legal, caminhe por aqui. Essa irmã precisa de alguém que encoste na história dela para orientar, olha, minha irmã, você precisa abandonar isto aqui, você precisa caminhar por este caminho. Quem sabe essa irmã que hoje se encontra fraca não possa ser lá na frente uma grande missionária. Isso porque a igreja hoje precisa gerar mais discípulos e menos seguidores, né, pastor? Tem muita gente que segue o evangelho, mas não é discípulo. Então, a gente observa aí, vou ver se eu consigo identificar aqui os pontos claros aqui. Na caminhada com Deus, é diferente da caminhada ao longo do tempo. Não quer dizer que você já tenha 50 anos de igreja ou você tenha 5 meses de igreja. A questão é se você está caminhando com Deus. Não é isso? Tem gente que está há 50 anos, mas não caminhou ainda com Deus. Tem gente que está 5 dias e já começou a caminhar com o Senhor. É isso?
Muito bem, na caminhada com Deus você vai conhecendo mais a Deus, é como você conhece uma pessoa. Sim, um amigo. Prossigamos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia nele. Quanto mais você confia nele, mais você tem fé. É isso, irmão. Exatamente. Eu costumo colocar, JR, como um filho que vai crescendo dentro do nosso ventre. Eu acho que mãe pode entender muito bem isso. Aquela criança começa a crescer dentro do seu ventre, você não conhece aquela criança, é um tipo de amor. Conforme aquela criança vai crescendo, você vai se apaixonando profundamente. Nosso relacionamento com Deus é muito parecido com esse relacionamento. E a fé também eu vejo dessa forma. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua fé vai sendo A gente pode, então, adicionar, né? Só para poder exemplificar, confiar e ter fé, como palavras que vão se aproximando, para a gente poder exemplificar um pouco mais isso. Você confia em Deus, isso aí. É sinal que você tem fé em Deus. Sim. Você confia no Senhor. A Bíblia nos encoraja a confiar no Senhor e não em nós mesmos. Ou seja, você deixa de ter fé em você e passa a ter fé em Deus. E aí esta sua fé fundamentada no Senhor, ela tem uma base. Ela não nasce da parede. Não. Ela não vem do copo d'água. Vou dar mais exemplo. Não vem do copo d'água. Ela não é uma ação humana. Não. Ela não é resultado de uma obra humana. Ela é fruto da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É isso, gente? Sim, é isso. E Então, na verdade, sem Bíblia, só para ficar mais claro, sem Bíblia não tem como, fé. não tem como. Você não vai conhecer a Deus. De maneira o apóstolo nenhuma. Paulo, ele coloca, como crerão naquele de quem não ouviram. Sim, verdade. Como ouvirão se não há quem pregue? Então você precisa dessa via de mão dupla. E engraçado essa questão, JR, você falou de gente que está há muito tempo na igreja e ainda não desenvolveu a fé, porque Jesus ficou surpreso com seus próprios discípulos, né? Que ele falou assim, vocês ainda não têm fé? No meio da tribulação, no meio da dificuldade, vocês não tiveram. Eu tô aqui esse tempo todo ensinando, falando, curando, libertando, ressuscitando. Vocês não têm fé ainda. Não saíram desse ponto. E o centurião? Nunca vi fé como esta em Israel. Tamanha fé como é. Dá uma. Agora, a nossa ouvinte, na sequência disso, gente, ela diz que não é sempre que tenham vontade de ir à igreja. Não vou perguntar isso aqui, porque todo mundo já passou por isso. Sim. Sem ter vontade de ir à igreja. Pastor, olha, tem que pregar hoje, mas não tô afim de ir à igreja. Já aconteceu? Claro, já aconteceu. Sim. Ser humano. Vamos passar por essa etapa. Agora, o que acontece com a desvalorização do culto? E aí eu pergunto a vocês o seguinte: primeiro, vocês percebem isso? As pessoas estão assim, a grosso modo, né? Deixando de valorizar a guarda do dia do Senhor. Essa é uma terminologia quase que ultrapassada, a que eu estou usando aqui agora. É verdade. Eu tô usando propositalmente. É uma expressão antiga, a guarda do dia do Senhor. Porque acontece que quando se pensava nisso, nós tínhamos um culto. Hoje nós temos 300 cultos, não é isso? Não resta dúvida, mas a pergunta a vocês é o seguinte: é que às vezes o culto de meio de semana ele tem um foco. Isso. E às vezes o foco está no homem e não necessariamente em Deus. Correto? O culto dominical, o que se espera desse culto é que esse culto seja para Deus. Aliás, se espera que todos os cultos o sejam. Sim. Deixei o assunto aí, podem. Na verdade, JR, na panela. Na verdade, eu concordo exatamente com tudo que você está dizendo, antes de eu falar aqui, para dizer que eu tô contra. Mas, na verdade, tudo que você está dizendo aí, e que eu concordo, assino embaixo de tudo que você acabou de dizer, é antiquado e vão meter o pau na gente já a partir de agora. Por quê? Porque hoje as igrejas modernas vão mudar. O evangelho moderno, que não tem a ver com o evangelho bíblico, mas o evangelho humano, que você bem citou aí, ele botou o culto dos empresários, ele botou o culto de cura, o culto de libertação, o culto disso, o culto daquilo, o culto daquilo outro, e desmistificou, olha os exemplos, olha as palavras que eu estou usando propositadamente. Desmistificou, por exemplo, o domingo do Senhor, o dia do Senhor, que era toda a família acordando cedo, partindo para a escola dominical, papai e mamãe levando os filhos para crescer no caminho do Senhor, cada um para sua classe de escola dominical, depois assistir o culto e todo mundo ir para casa, almoçar feliz, se preparar para o culto à noite, para que todas as coisas desenrolassem em adoração a Deus. Isso não existe mais, e não existe mais, e aí eu vou me incluir nisso, mesmo não concordando com essa prática, mas a culpa é nossa enquanto pastores, porque a gente também não se coloca
contra, radicalmente contra, a gente não levanta uma voz profética para dizer, tá tudo errado, tem que mudar. Então, no sentido disso, tudo isso, eu quero me colocar radicalmente contra no seguinte sentido. Nós, e me incluo, nós colocamos tudo aquilo que o homem precisa receber. Mas será tudo aquilo que o homem quer? Mas será que nós estamos colocando tudo aquilo que o homem precisa receber? O problema dessa irmã é exatamente isso. É exatamente o problema de tanta gente. Porque as pessoas vão para a igreja hoje, eu fui para o culto da prosperidade e não prosperei. Eu fui para o culto da cura e não estou curado. Mas quem disse que Deus sempre vai fazer você ganhar dinheiro ou você sempre ser curado? A nossa adoração, ela precisa ir muito além disso. Nós precisamos entender o seguinte, que nós não estamos aqui para ser supervalorizados na terra, ainda que sejamos pela parte de Deus. Nós não estamos aqui para conquistar tudo. Existe momento que a gente perde, existe momento que a gente sofre e existe momento que a gente conquista. Mas nós estamos num caminho, não apenas por inteligência, mas por entendimento de que nós somos de Deus, para a glória de Deus, para o louvor do nome dele. Então, muitas vezes, nós nos perdemos, a igreja se perdeu exatamente nesse sentido. E tenha certeza, começa o pau no nosso lombo já a partir de agora. Eu acho o seguinte, JR, o que falta na vida das pessoas hoje é mais o investimento no discernimento do corpo, em cima da fala que você falou, a respeito da valorização da igreja. A igreja se chama corpo. A igreja hoje não sou eu, como algumas pessoas dizem. Não, a igreja sou eu, a igreja somos nós. É diferente. Nós nos unimos em culto e adoração. Eu sou uma parte da igreja? Sim, eu faço parte do corpo da igreja. É verdade, a própria Bíblia diz que se você é o dedinho mindinho do pé, fica feliz, o dedinho mindinho do pé. Mas assim, o discernimento do corpo, então as pessoas não ceiam mais com discernimento, não cultuam mais com discernimento, não louvam mais com discernimento. Nós vemos, por exemplo, hoje em dia pessoas cantando músicas que falam com ele, mas não falam para Deus. Mas cadê o louvor e a adoração da igreja? Não é pro Senhor, o culto não é pro Senhor, como foi falado aqui pelo nosso amado Luciano Regis? O culto não é pro Senhor, não é para jogar para ele a glória? As músicas que falam para Deus, as palavras que levam a pessoa a se voltar para Deus, porque hoje em dia é muito fácil você sentar para preparar uma mensagem que faz sucesso, ou você sentar para poder preparar um louvor que vai tocar na alma da pessoa, simplesmente vai fazer ela chorar. Quem não tem problema hoje? Canta uma música que fala do problema da pessoa. Quem não tem problema? Quem não vai chorar no culto? Claro que o mais emotivo vai chorar, é claro. Na verdade, problemas sempre existiram, né? Eu vou botar uma pimentinha nisso aí. Se nós quisermos hipnotizar uma nação, nós damos a essa nação uma bandeira, um grito de guerra e um tambor. É a maneira mais fácil de você hipnotizar uma nação. Dá um tambor batendo, acelera o ritmo cardíaco, mande ele defender a bandeira e impõe a ele um grito de guerra. Ele vai onde você quer. Os cultos têm virado gritos de guerra, defendendo a bandeira do seu líder. E para isso colocamos um bom ministério de louvor. O povo vem. Só que esse povo que vem não necessariamente vem para cultuar, vem para assistir um culto que foi projetado para se tornar igreja, né, pastor? Para se tornar igreja. Eles vêm para respondendo ao culto. Que culto eu vou? Eu vou naquele culto ali, eu vou ao self-service de Jesus. Eu vou ao culto. Lá como que me agrada. Aquele que me agrada, aquele que atende. Isso não é cultuar, isso é ir assistir ao culto. Hein, pastor? E você vê até pela frase que ela colocou aqui, ela colocou assim: tenho a sensação de que, por mais que eu ore, não tenho meus pedidos atendidos. Jesus virou agora o poço dos desejos? Exatamente. Deus virou o poço dos desejos. Joga uma moedinha lá, tilim no final. Agora eu quero fazer meu pedido. Mas foi por isso que eu me incluí no início, concordando com tudo que o Jota falou aqui, mas dizendo que já vão meter o pau na gente. Por quê? Porque o erro é nosso. Porque nos nossos altares, muitas vezes, a gente não mantém firme a confissão. A gente negocia a confissão porque o evangelho A, B ou C, eu não estou aqui contra a igreja, eu sou um defensor da igreja, porque a igreja tem um dono e não sou eu, nem a pastor nenhum que está me ouvindo agora, é Jesus. Então sou defensor da igreja do Senhor Jesus, independente de quem esteja à frente dela, vai prestar conta com Jesus depois, isso aí é outra história. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando a gente vem numa pegada séria, por exemplo, de comprometimento, de sacrifício, de renúncia, aí vem as igrejas do lado, e muitas delas em rebelião, surgiram, se rebeliaram, fizeram um monte de besteira, elas começam a entregar o que
todo mundo quer ouvir. O apóstolo Paulo falou que nos finais do tempo seriam assim mesmo: homens gananciosos, de torpe ganância, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Mas quem não quer ouvir no ministério dizendo que, independente do que ele esteja fazendo de errado, que Deus quer o coração dele e que se ele entregar o dízimo e a oferta, ainda der um propósito um pouco melhor, ele vai ser próspero, ele vai ter uma vida garantida. Então, muitas vezes, o evangelho está deturpado porque nós o deturpamos, porque nós não estamos pregando como deveria pregar. E aí as pessoas que querem Jesus entram nessa crise, entram nesse problema que essa irmã está levando. Então, eu quero tocar nesse ponto também, para que a gente possa iniciar aqui um pensamento. Será que é o que Deus quer que a gente tenha entregado nos púlpitos? Eu creio no que o JR colocou também, mas acredito também que nós estamos vivendo já uma nova geração. Eu tenho essa esperança dessa geração de reforma também, de uma nova reforma, de uma nova mudança, onde nós vamos ensinar as pessoas a terem uma fé genuína, a fé que nós tínhamos e que nós temos, né, que nos foi ensinado nas igrejas antigas e que hoje ela tem que ser recolocada, tem que ser reposicionada, né? Eu estou aqui levantando essa bandeira de uma fé genuína e vejo também que aquele que está iniciando a sua fé, como essa menina está num excelente caminho, ela coloca aqui que ela quer verdade na vida dela. Sim, sim. Ela quer ser, de fato, uma nova criatura, ela quer ter uma fé, ela tem dúvidas. Tem gente que não quer isso, tem gente que quer, de fato, dinheiro, tem gente, de fato, que quer um carro novo, quer uma casa nova, não quer Deus, quer uma vida diferente. Entendi. Então, eu acredito que aquilo que eu quero também vai fazer muita diferença do lugar onde eu vou buscar. Eu quero dizer, missionária, que eu concordo também com a senhora, quando a senhora diz que está percebendo uma mudança. Eu também vejo isso. Amém. Eu também vejo pastores um pouco mais centrados na palavra, doutrinariamente sólidos, que isso é que se o pastor não sabe a doutrina, como é que faz? Vamos lá, se o pastor não conhece teologia, é que ao longo dos anos, quando as pessoas falavam de teologia, isso dava uma ideia de frieza espiritual. Verdade. E a teologia nunca foi fria. Quem foi frio era o teólogo. Aquele teólogo. A Bíblia pra isso, né? O teólogo X era frio. É isso aí. Mas tem teólogo aí que estudava teologia, fumando charuto. Olha, se ele fumou charuto, a razão dele. A responsabilidade diante de Deus é dele, não é verdade? É isso aí. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai estudar. E aí você tem. Olha, gente, eu tô aqui conduzindo este programa já há mais de uma década. E no começo dessa década eu vi o seguinte: ainda havia resistência quanto ao estudo. Ainda havia resistência. A coisa era o seguinte: a frase que tinha, mas o importante é a unção. Tá certo? Essa não. Ou seja, tem unção, não precisa de estudo, de conhecimento, não precisa disso. Era essa. Hoje já não se discute esse assunto. Claro que não. Hoje você quer ver o cara ungido estudando, e tem que ter boa nota, hein, sujeito? Tem que ter boa nota, hein? Não vem na última hora pedir iluminação do Espírito Santo além do que ele já ilumina, não. Então, a gente tem então aí uma mudança. Não resta dúvida que isso é uma mudança lenta. Exatamente. Nós vamos precisar mudar. Então aí quando eu volto aqui a questão do despertamento culto, do próprio Deus. Eu volto à questão do culto aqui para ouvi-los claramente sobre esse assunto. O que acontece? O culto, ele não pode ser desconectado do homem, evidentemente, não é aquele culto, daqui a pouco vai virar culto em latim, tá certo? Os que faziam em latim já não fazem mais, porque perceberam que não é uma desconexão, não é que você não tem resposta de Deus para a sua vida, não é que as suas questões não são atendidas, não é que os seus problemas não são resolvidos na presença de Deus, não é isso. A questão é que quando você chega à igreja, você está oferecendo um culto a quem? Sim. Então, às vezes a liderança oferece o culto ao povo e o povo a liderança. E Deus, que não divide a glória dele com ninguém, isso aí. não abençoa nem a A nem a B. E aí entra esse aspecto da nossa ouvinte aqui, que talvez envolva a questão domingo. Não estou sacralizando aqui, não. O sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Jesus diz, podemos aplicar isso aqui tranquilamente. Mas esta guarda que o pastor Luciano contou, e eu enxerguei a cena. Família de manhã, olha que coisa. Você imagina assim, não é isso? Você imagina a cena. Assim. Mudou a vida, não mudou. Tinha negócio, não, hein? Mudou a vida, mudou. Agora, o que mudou? Nós que mudamos para pior,
A igreja mudou? Não, nós oferecemos outras coisas. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e nada o domingo e tal. Nada contra. Não, mas o que, para entender o que é que mudou, ou se mudou a gente mesmo. Se no passado é o seguinte, não tinha conversa, tinha que ir, e hoje, se quiser ir, vai. Eu acho que o que aconteceu? Eu acho que a busca por uma liberdade que as pessoas estavam atrás há muito tempo no Evangelho, porque também muitos se sentiam travados, tolhidos, impedidos, fez com que muita gente tomasse caminhos que, infelizmente, afastaram essa pessoa de Deus ao invés de aproximar. Não é verdade? Uma pergunta: a sociedade melhorou ou piorou nos últimos 20 anos? Uma coisa interessante, eu vi um vídeo da cidade onde eu moro esses dias, só pra ilustrar. Uhum. E aí mostrava lá, quase que eu falei o nome da cidade, não vou falar não. A cidade, né, área de lazer, e não sei o que lá, e centro histórico, e pedir para Pão Duro. Hoje só tem comércio. Melhorou? O problema é exatamente esse. A gente confundiu o crescimento, vamos usar assim, o modernismo, que é muito bom e é salutar, porque com isso doenças foram curadas, problemas, por exemplo, jogador de futebol, vamos usar exemplos simples, jogador de futebol que tinham problemas hoje que os jogadores têm, paravam de jogar, e hoje os caras em um mês resolve tudo e voltam a jogar em 3 meses, estão com tudo. Por quê? Porque a ciência cresceu, isso é bíblico. Isso é bíblico, né? A ciência crescer, tudo beleza, mas o problema é que a gente misturou alhos com bugalhos. A gente misturou a coisa toda. Hoje, os pais são até, entre aspas, proibidos de consertar seus filhos no sentido da vara da correção. Porque senão, a forma que bate pode ser preso, pode ser isso, pode aquilo. Eu sei que tem pais que espancam, mas a pergunta é, lá no passado, como a gente foi criado, a gente foi espancado? Tem gente que foi, mas... E os que não foram? A sociedade era uma e a outra hoje. Então, na verdade, tudo isso está influenciando nas facilidades e nas perdas do ser humano na face da história. O interessante é que a Bíblia continua a mesma. A mesma. As pessoas é que mudam os seus conceitos, os seus princípios e a sua cultura, mas a Bíblia continua a mesma, não tem diferença nenhuma. Tem que se voltar aos princípios da palavra, é isso que é necessário. Sim. Tem uma coisa que tem ficado muito diferente, desde a época que eu era menino na igreja, para os dias de hoje, é que há alguns anos eu tenho militado na área da psicanálise e eu nunca tive a oportunidade de ter um paciente não crente. E eu tenho percebido que as pessoas têm adoecido a partir do púlpito. Porque uma coisa terrível é alguém cheio de neuroses, cheio de problemas com o microfone na mão. E as pessoas que vêm ao consultório são pessoas acrescidas de outras neuroses que não eram delas. E essas pessoas tentam vivenciar uma fé, como a missionária falou, até verdadeira. Mas que tipo de mensagem tem recebido? A igreja tem sido terapêutica, curativa? Alimento ajuda no desenvolvimento. Exatamente. Se a igreja não é curativa, ela vai adoecer. Se aquele que está com a palavra na mão está doente, ele vai curar alguém? Quando você estuda um pouco... Quero lembrar vocês que Deus nos deixou a palavra para nos alimentarmos dela. Esse alimento sobre o qual o bispo fala agora. Sai do leite para o alimento sólido. Não é? A gente tem a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Sim. A gente precisa estudar a Bíblia. É o fundamento. E eu queria deixar um desafio aos nossos ouvintes, fundamentado aqui em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Show de bola. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, o dia com letra maiúscula, o entendimento aqui é o dia do Senhor, é a volta dele. Então, ainda que você diga assim, olha, mas eu tô cansado, vai ter um churrasco, guarda isso. Você vai criar os seus filhos de uma forma sadia. Não quer dizer que você está exagerando, tô exagerando. Não, separe esse dia, administre o seu tempo, não abra a sua agenda. Especifique, não, eu quero ir à casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Pesquisa 93.
Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você, não é uma pessoa que você conhece, mas é você, é considerado como alguém que tem, assim, uma fé que é capaz de mover a mão de Deus? 65% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que são considerados dessa maneira. E no nosso site, 55% deles também afirmam que são considerados como pessoas aí que têm uma fé que move a mão de Deus. Eu quero entender isso aqui, os companheiros, como diz o pastor Eduardo, isso é uma pimentinha. Alguém pode mover a mão de Deus, o braço de Deus? Como é que funciona isso aí? Quero dizer que aqui no nosso Facebook da 93 FM temos aqui uma foto fantástica com os nossos companheiros que estão aqui no nosso debate 93. Eu sei que você gosta de conhecer quem é quem, hein? Aí eu narro aqui para que você acompanhe. Você que está aí no Facebook da 93 FM vai acompanhar. E nós temos ali à esquerda, começando a foto, o pastor Luciano Regis, ao lado dele o bispo Jaime Coelho, ao lado dele a missionária Kátia Regina, ao lado dela o pastor Eduardo Merêncio, e ao lado dele um amigão nosso queridíssimo, que eu não posso mencionar aqui o nome, mas ele está ali, você pode vê-lo, e ao lado desse amigo querido e especialíssimo estou eu aqui nessa foto da 93 FM, aqui no nosso Face da 93 FM, com muita alegria, querido ouvinte, com você que mora no nosso coração. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Queridos companheiros, aqui no debate de hoje, nós estamos conversando sobre uma querida ouvinte que nos encaminhou um e-mail dizendo: passei a andar com Jesus há pouco tempo e tenho notado que minha fé não é tão forte assim. Não é sempre que tenho vontade de ir à igreja, sem contar os convites que aparecem para fazer outras coisas. E aparecem mesmo, hein? Às vezes é na véspera, às vezes é na hora. Chega uma vizinha, eu ouvi uma história uma vez de um camarada que estava orando, né? Aquela oração, recado, com essa oração? Senhor, tu sabes que eu não vi a igreja hoje cedo, porque na hora em que eu estava de sair da Pai, tu sabes, tu estavas lá. Eu já estava pronto com a minha calça azul, camisa parará, e aí tocou a campainha. Oh Deus, eu não sabia quem era, mas o senhor já sabia. Aí o cara conta, por que não foi à igreja? Se escuta muito isso. Porque na hora que ia à igreja aparecer alguém, e aparece mesmo, e não vão demonizar a pessoa, não. Foi enviado pelo capeta para atrapalhar. É só dizer não, eu vou à igreja. A pessoa tem que se posicionar, né? É só dizer, olha, infelizmente não posso receber agora, não é verdade? Ou então vamos comigo, ou vamos comigo, você gostaria de ir. E é estranho como acontece sempre nesse momento, né? Então, bom, aí o ouvinte diz assim: tenho a sensação, por mais que eu ore, eu não tenho meus pedidos atendidos. Conversamos sobre esse assunto. Existe medida para a fé é um dom. A fé e intimidade com Deus são coisas complementares. O que fazer para ter uma fé que todos afirmam ser capaz de mover a mão de Deus? E aí eu trago este assunto que é o tema da pesquisa de hoje aqui. A fé move a mão de Deus? Vai eu? Aquele tinha pedido, então pode andar aqui? Vamos lá. Começar. Eu entendo que na verdade essa é uma expressão que muitas pessoas usam. Porque na verdade o que tem que ser, vai ser. Não tem jeito. A gente busca Deus, a gente usa a nossa fé, a gente atrai o mover de Deus, a gente está repleto de histórias bíblicas que a partir da nossa busca, Deus realizou milagres maravilhosos, e eu acredito que é nesse sentido que a gente, que a ouvinte está dizendo, é possível mover a mão de Deus. Eu acredito que o sentido é exatamente dessa bênção, dos milagres, do agir de Deus, nesse sentido que eu acho que a nossa fé pode mover a mão de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas eu acredito que a necessidade de buscá-lo é infinitamente maior do que a necessidade de ter nossos problemas resolvidos. Nós precisamos buscar a Deus em todo tempo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quando ele diz, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, ele diz exatamente o desejo do coração dele em buscarmos. Então eu vejo esse meio sobre a fé que move a mão de Deus nesse sentido de buscar
o milagre através de uma atitude de fé. Sim, eu acho que à medida que a pessoa começa a buscar Deus, Luciano, eu entendo o seguinte: a vontade dele tem que se alinhar com a vontade de Deus, ou então nada feito. Exatamente. Porque a Bíblia diz: se um filho pede a um pai, se um filho pede a um pai pão, o pai não dá escorpião. Deus não pode dar à pessoa uma coisa que ela não consegue administrar, uma coisa que ela não vai, que vai afastá-la da igreja, que vai tirá-la dele, que vai tirá-la da presença dele. Meu Deus, não pode acontecer isso. O João escreve em uma das suas cartas, ele diz assim: esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, muitas vezes a pessoa não entende isso, ela quer que a sua vontade aconteça. Mas se a sua vontade não for a vontade de Deus, aí esquece da oração que Jesus fez. Que a sua vontade seja feita assim na terra, como é no céu. Eu passei um problema uma vez no gabinete, uma irmã me procurou, né? E ela disse: pastor, preciso que o senhor me ajude em oração, meu marido voltar para casa. Poxa, né? Como a gente não sensibiliza. E comecei numa campanha com aquela irmã de oração, eu e ela, minha esposa, para que o marido voltasse para casa. E um dia eu tô orando e o Espírito Santo me incomodou: pergunte a ela aonde está o marido dela. E essa irmã veio orar. Falei: irmã, onde está seu marido? Tá na casa da primeira esposa dele. Falei: calma aí, irmã, me explica essa história de novo. Eu esqueci de fazer algumas perguntas básicas e quando a gente ouve algumas coisas, a gente sensibiliza automaticamente. Então a gente cria uma visão na nossa cabeça. A percepção é uma, que não é a realidade. E eu falei: irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô orando a partir de hoje para que ele nunca mais lhe veja. Porque ele voltou pro lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O marido é da primeira. A senhora é casada com ele? Não, a gente morava junto há 4 anos. Eu falei: então, minha irmã, pelo amor de Deus, o senhor me fez perder tempo, pecar contra Deus, e a gente não ia sair daqui. Então, o grande ponto de partida é esse, né, pastor Eduardo? Não é, missionário? É a vontade de Deus? Isso que eu entendi no sentido dessa pergunta, né? É uma fé que todos afirmam mover a mão de Deus. Vai trazer uma resposta que eu quero, não é a resposta que eu quero. É uma resposta segundo a vontade do Senhor. Sim. Uma fé pode mover, pode trazer uma resposta para você, mas essa resposta sempre será segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é perfeita. Quando nós éramos crianças, nós éramos inexperientes e os nossos pais não nos davam tudo o que queríamos. Por quê? Porque eles sabiam o que era melhor para nós. O nosso pai maior sabe o que é melhor para nós. Ele também diz não. Nós temos que entender que a caminhada cristã é como qualquer outra caminhada que fizermos na vida. Quando nós iniciamos uma caminhada, a caminhada cristã, começamos por quê? Porque eu comecei a caminhar a caminhada cristã. Porque Cristo me libertou, porque Ele perdoou meus pecados, porque Ele salvou o cônjuge, porque Ele tem libertado os filhos, porque Ele abençoou a casa. Isso é o porquê. Mas a caminhada segue. E o porquê que ficou lá atrás, há 10 anos atrás, às vezes perde um pouco o sentido, senão você vai viver de contar a mesma história. E aí você então precisa adquirir uma segunda característica da caminhada: caminhar apesar de eu não ter a minha oração respondida no momento em que eu quero, eu continuo caminhando. Sim. Apesar de eu ter convites para ir a outro lugar, eu vou caminhar para a igreja. Tem uma frase que um grande amigo meu fala, que eu acabei guardando isso pra minha vida, porque a gente acaba pegando coisas boas de amigos, né? Ele diz assim: não importa que se com um sorriso nos lábios ou lágrima nos olhos, eu continuarei te adorando sempre. Foi o que Jesus ensinou através do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Existem momentos que, independente da luta, a gente tem que se negar. Aquele que quiser segui-lo tem que se negar. Por que ele disse isso? Porque vão existir momentos, e muitos na nossa vida, sim, que a gente não vai querer ir. A Bíblia fala sobre a prova da vossa fé. O que é isso? Isso. Deus tem que provar a fé do homem, é verdade. E nós precisamos comprovar a nossa fé. E caminhar apesar dos problemas. Nem sempre estamos na igreja porque está tudo bem. Nem sempre estamos na igreja porque está tudo mal. De um jeito ou de outro, temos que estar na casa do Senhor. Independente das lutas, das adversidades, das bênçãos, das conquistas. Porque existem conquistas que as pessoas alcançam porque se esforçaram, porque Deus abençoou, que depois elas mesmas colocam no lugar entre elas e Deus. Quando alguém vem me falar assim: ah, pastor, eu não vim na igreja porque eu estava tão triste com o problema que aconteceu, aí que você tinha que ir, irmão. Exatamente. Pra gente te abraçar, orar com você, botar fé pra funcionar lá, porque eu junto a minha fé com a tua, vamos se esquentar aqui nesse negócio e vamos vencer esse momento. E a pessoa volta pra casa como?
O papel de um companheiro de caminhada é bom que seja 2 do que 1. Melhor serem 2. Exatamente. Porque quando você tem um amigo para caminhar, ele vai falar assim, cara, para não. É isso você aí. é homem de Deus, você é mulher de Deus. Um dá força pro outro, caminha 2 milhas ao invés de uma. Eu vim com uma pessoa, um taxista agora de TR, ele falou que ouve o debate todos os dias. Um abraço pra ele. E ele está afastado da presença do Senhor. E nós viemos falando, ele perguntou qual é o tema do debate missionário, eu falei, o debate é fé. E nós começamos a falar de fé durante toda a trajetória, 1 hora da minha casa até aqui. E eu senti que ele ficou totalmente tocado, sabe? Amém. Ele falou, eu vou ouvir o debate. Foi fortalecedor para a vida dele, aquele contato, ouvir a palavra de Deus, porque se decepcionou dentro da casa do Senhor com o homem. Então, e agora eu quero jogar uma bomba, que já que o pastor jogou uma pimentinha, eu vou jogar uma bomba. E quando os pastores sobem no púlpito e dizem assim, não, porque Deus vai ser obrigado a atender o teu pedido. E aí? Como é que faz? Quem tem que prestar Alguém conta tem capacidade disso de obrigar a Deus? O povo Quem tem que prestar adoece conta a é o partir do próprio. Não é verdade? Vamos parar no consultório do pastor. Né? Muito bem. Então, vejam bem, vamos lá. Vamos tentar juntar aqui as opiniões. O ouvinte está vendo que eu faço esse esforço aqui, de ponto em ponto, para poder juntar e fazer. É isso mesmo, para ver se nós estamos caminhando juntos aqui, que é importante que o nosso ouvinte, ao final, tenha, ainda que discordando, ele tenha uma síntese do que aconteceu, que é fundamental. Então, vejam se é isso, companheiros. Vejam, porque nós estão aqui ao vivo. O ouvinte do rádio estão naturalmente ouvindo, mas vocês estão aqui. A expressão, a oração ou a fé move a mão de Deus é uma expressão para ilustrar que você deve buscar, que você deve se dobrar, que você deve orar. sem cessar. Ela não é literal, porque se Deus se deixasse mover ou dependesse de mim para que seu braço fosse movido, eu estaria, qual a expressão? Roubado. Ou seja, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não teria condições de caminhar na presença dele, conforme os irmãos têm desenvolvido aqui. Aí, o que se fala, o exemplo que se usa é do rei Ezequias, muitas e muitas vezes. E aí entra a palavra do bispo Jaime, que eu não sei se nesse caso o senhor concorda e se aplica aqui. O senhor disse inicialmente que é o seguinte: você ora, você busca Deus para que haja uma conformidade. Sim. A vontade de Deus, ela é estabelecida. Deus é soberano. Sim. A vontade dele é boa, agradável e é perfeita. Nós somos imperfeitos. Na nossa imperfeição, nós não temos como entender a perfeição da vontade de Deus para nossa vida. Aí Ezequias vai lá, toma conhecimento de uma enfermidade e ora ao Senhor. Sim. E Deus responde a sua oração e lhe dá mais X anos de vida. Não vamos discutir o que aconteceu depois desses 15 anos. 15, né? 15 anos. O que aconteceu, se deu certo ou errado. O nosso ponto não é esse. O ponto é, a oração de Ezequias foi respondida, porque Deus o levou a orar dessa forma, e aí ela se tornou conforme a vontade de Deus. Ou, ainda que Ezequias não tivesse orado, Deus não disse que não lhe daria mais tempo. Vamos ler o texto bíblico aqui para deixar absolutamente claro. Ou, de fato, Deus moveu, a oração de Ezequias moveu e mudou a vontade de Deus. Deus achou justo dar ele mais 15 anos. E se Deus tivesse falado não? Davi orou e jejuou por um filho, o filho morreu. E aí? Na verdade, eu vejo como o próprio texto do apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Deus traz o profeta Isaías a Ezequias e diz para ele toda aquela sentença, Deus está trazendo uma palavra para que ele se mova dentro da vontade de Deus e todas as coisas cooperem para o bem. Então, o meu ponto de vista, aquilo que eu creio é o seguinte, que Deus, ele move as coisas para que a gente se coadune com a vontade dele. Pra e alinhar. aí o milagre aconteça. Para que, como o apóstolo Paulo diz, cheguemos à unidade da fé. O que seria chegar à unidade da fé? Se tornar? Porque senão Deus não levaria o profeta Isaías lá levando uma palavra. Porque o que as pessoas tratam hoje, mas era uma profecia, não, uma palavra pregada para ele. Era uma mensagem. Então, quando ele entrega essa mensagem, o espírito de Ezequias se volta ao Espírito de Deus. E aí começam a se ligar para viver o milagre. É assim que eu vejo. Ele pode ter vivido mais 15 anos de uma maneira totalmente diferenciada do que tinha antes. Quando nós vemos o filho pródigo sair de casa, quem sai de casa é um verdadeiro Mauricinho. Mas quem volta é um filho amadurecido, dizendo: pai,
Eu quero trabalhar. Eu não quero mais ser o Mauricinho. Não quero mais ser o herdeiro, quero ser empregado. Então Deus permite que passemos por determinadas situações para que aprendamos. O Deus sabe que tudo está pronto. Diante dele tudo está pronto, mas diante de nós não. Para estarmos em um determinado ponto que Deus deseja nos usar, precisaremos aprender algumas coisas. Ele movimenta a nossa fé de uma forma tremenda. Tem uma passagem no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, um homem vai pedir algo ao Senhor Jesus, a libertação de seu filho, e ele fala para o Senhor Jesus: se tu podes, faz alguma coisa por nós. E aí Jesus fala para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí ele diz: eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele chora, reconhece isso. Que ele ainda era incrédulo. Pode ter um tempo. Ele estava em crise. Pode ter um pequeno tempo ali em que ele tenha respirado, analisado o que ele disse. Eu creio. E ele respirou, analisou, e ele pensou bem e disse: ajuda-me na minha incredulidade. Sim. Eu preciso, eu necessito. Viu que eu precisava de ajuda. Existem momentos que nós estamos assim, a gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente está tão desgastado, tão cansado, tão angustiado, que a gente diz: olha, eu sei que você pode, mas eu preciso de ajuda para voltar a me mover dentro daquilo que eu acredito. Então, na verdade, o meu ponto de vista é exatamente esse. Ele se uniu à vontade de Cristo naquele momento. Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Aí o 27 esclarece esse assunto e diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito, é que ele intercede pelos santos. Aí a gente vê o que é a conformidade. Quando uma pessoa, a expressão é: no centro, fulano está no centro da vontade de Deus, a gente precisa entender que a nossa oração tem que estar nesse centro. Exatamente. Vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é porque a gente tem que entender que o soberano é ele. Sim. E que ainda que eu queira alguma coisa. Agora escuta bem, é aí que é o meu ponto aqui. Uma pessoa tinha um filho ou uma filha que ficou enfermo e faleceu. Ele não orou como eventualmente Ezequias tem orado pedindo que Deus fizesse. Ouvindo determinadas palavras, a pessoa se sente culpada. Ele diz: eu devia ter orado mais, porque devia ter feito mais, devia ter feito, como se estivesse centrado nele, nesse indivíduo, a solução para todos esses aspectos. Olha como isso é complexo, gente. Porque existem alguns aproveitadores de situações, né, JR, que colocam a culpa nos outros para poder tentar explicar uma coisa, quando na verdade a explicação é simples: foi feita a vontade de Deus. Sempre foi feita a vontade de Deus. O apóstolo Paulo até nos ensina, só um minuto, o apóstolo Paulo nos ensina a nem afirmarmos o que vamos fazer. Ele diz assim: não podemos dizer que faremos ou não faremos, nós devemos dizer: se o Senhor permitir, faremos. Se o Senhor permitir, nós construiremos alguma coisa ou faremos alguma coisa. As pessoas precisam aprender a estar mais dentro, na conformidade com a vontade do Pai. Eu passei uma situação quando eu me converteu e um amigo meu, houveram mais amigos nesse dia de conversão, mas um amigo que andava muito comigo, e com o tempo ele se desviou e eu continuei a minha caminhada buscando a Deus, e o resultado disso foi que ele foi assassinado. E aí a mãe dele me convidou para o enterro, eu fiquei sem graça, não sabia como proceder, e aí ela conversando comigo, ela disse: Luciano, por que isso aconteceu? Por que teu amigo, que a gente vivia muito junto, se perdeu e você tá salvo? Eu falei: eu não sei explicar, eu não sei o motivo, mas eu sei de uma coisa: ele não se perdeu. Aquele começou boa obra, esse é um versículo que eu carrego na minha vida sempre. Ele é fiel para completar. Então eu tenho certeza que o seu filho, ele com certeza está com Cristo, porque Deus conhece todos os nossos caminhos, e pelo contrário, Deus trouxe ele junto comigo, porque Deus sabia de tudo que ia acontecer. E o tempo passou, essa irmã me chamou de novo na casa dela e disse: meu filho, eu quero te dizer uma coisa, eu hoje entendo o porquê, sei quem matou meu filho e liberei perdão para ele. Ela entendeu, só pelo Espírito Santo se pode entender um negócio desse, que aquela era uma vontade de Deus. Sim. E que foi estabelecida. Ouvinte dizendo: o debate de hoje é muito oportuno, acho que tem muitas situações que ajudam a nossa fé a crescer. Eu tinha uma vida com Deus superficial e há um ano Deus me livrou da morte. Passei por uma cirurgia para retirar o bebê que estava sendo gerado nas trompas e eu não estava conseguindo nem andar, mas eu ajoelhei e supliquei a Deus pelo livramento e prometi que a partir daquele instante eu teria uma vida de intimidade e comprometimento, e assim eu fiz.
Hoje vivo para dar testemunho do que ele fez na minha vida e não deixo por nada e ninguém, conta um ouvinte. Aí você lê um outro e-mail que diz assim: todas as orações que fiz desde que conheci o Senhor, ele respondeu. Só que eu estava grávida e o coração do meu filho parou. Eu orei para que Deus fizesse bater de novo, mas não bateu. Foi porque não tive fé suficiente? De jeito algum. Confio no Senhor e mesmo que a resposta seja não, sei que ele fez assim porque ele me ama. Amém. Diz aqui o nosso ouvinte. Verdade. Outro ouvinte dizendo: me mudei de um bairro para outro e mesmo estando longe eu não deixei de ir à igreja. Parece até que a minha fé aumentou, diz aqui a nossa ouvinte. Às vezes aparecem situações para tentar te desanimar. Outro dia mesmo meu esposo me chamou para ir em outro lugar e era dia de ceia. Pensei no que faria Jesus. Eu conversei bem com ele e fui para a ceia, conta a nossa ouvinte. Amém. Quando os nossos ouvintes leem a palavra de Deus, eles percebem que no Novo Testamento você tem uma divisão clara. Os judeus guardavam o sábado. E sábado quer dizer descanso, essa é a ideia do separar o dia para descansar e estar na presença de Deus, prestar culto a Deus, essa é a ideia. Quando a igreja nasce, ela se distancia da ideia do sábado no sentido do dia que ali estava e passa a se reunir no primeiro dia da semana, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. E os discípulos começam a se reunir nesse dia e a partir desse movimento que nasce, no dia da ressurreição de Cristo, a igreja passa a se reunir dominicalmente. Então, é claro que o sagrado não é o dia, o sagrado é o Senhor. Sim. É como a terra santa, ele diz terra santa, santa não é a terra, santo é o Senhor, que resolve abençoar A, B ou C conforme só ele faz e só ele pode. É por isso que a gente lembra, e foi tão bem compartilhado aqui pelos nossos companheiros hoje, a importância de separarmos um dia específico para junto estarmos na presença do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Declara isso pro seu irmão. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão. Sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está nesse lugar. Perguntamos se os nossos ouvintes são considerados como pessoas aí que têm uma fé capaz de mover a mão de Deus. 62% deles por telefone afirmaram que sim, e no nosso site 51% deles também afirmaram que sim. Muito obrigado, querido ouvinte amado. Obrigado, Marcela Bastos, pela participação no nosso debate 93 de hoje, sempre brilhante. Quero aproveitar e agradecer ao nosso querido Círio Gonçalves pelo carinho sempre muito especial. Agradecendo aqui aos nossos companheiros, nossos ouvintes. Muito obrigado a todos aqueles que fazem conosco o nosso debate 93. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo: há muito tempo me afastei dos caminhos do Senhor e nesse tempo eu afundei foi na lama. Eu tive vários relacionamentos com homens casados e sei que fiz muita gente sofrer, diz aqui a nossa querida ouvinte. Hoje reconheço a minha falta de temor a Deus e me arrependo, mas tenho a impressão que eu tenho é que é tarde demais, conta a nossa querida ouvinte, principalmente no que diz respeito a relacionamento. Nada na minha vida dá certo. Eu sou uma moça sozinha e todos os homens que se aproximam, eles só querem tirar proveito de mim. Sei que a gente colhe o que planta. Porém, o que posso fazer para mudar a minha história? Isso seria uma maldição? Existe uma maneira de reverter a colheita de um mau plantio feito no passado?
Por outro lado, como fazer boas escolhas e ter uma vida próspera? Diz a palavra do nosso Deus e Pai: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Como aplicar esse texto a esta realidade? Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Luciano Regis, tem uma querida ouvinte aqui dizendo aqui, ó, o pastor Luciano na foto aqui é aquele de jaqueta marrom? Não, eu tô de casaco preto, é o mais bonito, só prestar atenção. Peraí. O ouvinte falou assim, ele é exatamente como eu imaginei. Olha aí, exatamente como eu imaginei. Hein? Obrigado, pastor Luciano. Obrigado e um abraço. É despedida. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria fazer algo que eu nunca faço aqui, mas pro entendimento do debate. Hoje começa um congresso lá na igreja de mulheres moldadas. Eu nunca dou esses avisos aqui, mas pro entendimento do debate, vão ter 3 mulheres poderosas lá pregando. Vai lá porque tem tudo a ver com o que você ouviu. É um congresso de mulher, começa hoje, Rua Rondon Gonçalves, 1862, Centro de Nilópolis, naprv.com.br. Deus te abençoe, graças a Deus. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado, amados ouvintes, um beijo à minha amada esposa, meu filho João Gabriel, aos pastores da Edificação em Cristo, minha querida mãe também. Eu queria já também deixar o convite, domingo vamos à casa do Senhor, né? Aí. Sábado vamos à casa do Senhor, onde você vê uma igreja falando e pregando o evangelho com veracidade, vai cultuar a Deus, que não fica em casa não, em nome de Jesus. Aqui vai pra Presbiteriana da Olha, aqui o ouvinte aqui dizendo, não, deixa cada um escolher a sua igreja. O ouvinte aqui dizendo, a Vanessa dizendo aqui, olha, na minha casa é assim, todos nós vamos à igreja, vamos cedo para a escola bíblica e à noite nós vamos ao culto. Então tem uma palavra boa aqui da nossa ouvinte, Vanessa Rangel, que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Missionária Kátia, obrigado, querida, Deus abençoe. Agradeço eu, JR, deixo um abraço para todos os nossos ouvintes queridos, que a sua fé seja cada dia mais alicerçada na presença do Senhor. Quero mandar um beijo pro meu esposo que faz aniversário na segunda-feira, Bispo Silva, e também gostaria de mandar um abraço para todo o povo de Maricá, pastora Renata, seu esposo e toda a nossa família em Deus. Muito obrigado também, pastor Eduardo Merencio. Deus abençoe sempre, querido. Obrigado, J.R. Vargas. Quero mandar um beijo para a igreja do Evangelho Quadrangular da Posse, povo incansável que está lá até agora, trabalhando para a festinha que teremos agora de aniversário da igreja. Mandar um beijo para minha esposa, a pastora Viviane, pastor Daniel, pastora Cecília, pastora Dejane, povo todo que nos acompanha e tem nos abençoado. Bênção pura. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir a gentileza do bispo Jaime orar conosco. Nós vamos clamar diante de Deus como temos feito sempre. A Bíblia nos diz e nos encoraja a orar. A gente nunca deixa de orar. A gente sempre tem que orar. Essa é uma ordenança, esse é um princípio que a palavra de Deus nos traz. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo àqueles que têm os seus corações enlutados. Temos orado e pedido essa bênção do Senhor. Hoje nós vamos orar pelo Alan Lima, que é irmão da nossa querida Alessandra, que trabalha aqui na nossa equipe. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dele, a cura, a ação gloriosa que só Deus faz na vida do Alan Lima. Temos orado também pela vida do pastor Dídimo, pedindo a cura de Deus sobre a vida dele. Vamos continuar orando para que Deus continue a abençoar o nosso Brasil. Nós precisamos muito, 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 muito dessa ação de Deus através de gente como você, gente como eu, gente como nós, a Igreja de Cristo agindo nesse país para a gente ter uma história mudada com a bênção do Senhor. Vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor Jesus, nesta tarde, início de tarde, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelo fôlego de vida e tudo que o Senhor tem nos dado. Oramos, Senhor, porque sabemos que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, quanto mais a oração de muitos justos orando. Oramos pelo Alan Lima, Senhor, e o pastor Dídimo, que necessitam de uma cura nesse momento. E não somente eles, mas em cada lar, Senhor, que hoje precisa de uma cura, que o Senhor entre, que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam alguém, Senhor, que perderam um ente querido, que o Senhor traga
refrigério, Senhor, refrigera a alma dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos nestes dias, Senhor, terminando este debate, que o Senhor nos acrescente a fé, nos ajuda nas nossas incredulidades e nos faz crescer diante de Ti. Te louvamos por este dia, abençoa o JR, abençoa, Senhor, a Marcela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a MK, a Rádio 93, Senhor, abençoe a vida do JR, ele precisa hoje, Senhor, de algo vindo da Tua parte, e eu oro, Senhor, porque sinto no coração de dizer isso, Senhor, que ele precisa que o Senhor o pegue pela sua mão e o levante nesse momento, que o Senhor seja conosco, que nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.